Olá, gente, bom dia. Estamos de volta com mais uma de nossas aulas de língua portuguesa. E hoje nós iremos trabalhar análise linguística, a partícula se em duas funções. O se funcionando como partícula passivadora ou também podemos chamar de pronome apassivador. E o se como índice de indeterminação do sujeito. Funções do se. O se vai ser índice de indeterminação do sujeito quando estiver sempre junto com o verbo na terceira pessoa do singular, quando o sujeito for indeterminado e a oração não admite a passagem para a voz passiva analítica. O se vai ser pronome apassivador quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular ou do plural. O sujeito é determinado e faz o verbo concordar com ele. A oração está na voz passiva pronominal e admite a passagem para a voz passiva analítica. Essas são as características do se. Vamos conhecê-lo quando ele for empregado como partícula passivadora ou pronome apassivador. Nesse caso, acompanha verbo transitivo direto e serve para indicar que a frase está na voz passiva sintética. Para comprovar, pode-se colocar a frase na voz passiva analítica. Exemplo: fazem-se unhas. Voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, unhas são feitas. Então, quando eu posso fazer essa transformação, o se aí vai ser usado como pronome apassivador. Aluga-se casas e apartamentos. Casas e apartamentos são alugados. Então, quando eu puder fazer essa transposição das frases, transformando da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, o se é empregado como pronome apassivador. Exemplificando, as praias brasileiras, que é o sujeito paciente, são contempladas é a locução verbal, pelos turistas europeus e sempre contemplam-se as praias brasileiras, sempre. Vamos lá. As praias brasileiras são contempladas pelos turistas europeus sempre. Então, as praias brasileiras, sujeito paciente, pelos turistas europeus, agente da passiva, sempre a circunstância de tempo, o advérbio, são contempladas locução verbal. Vamos transformar. Contemplam-se as praias brasileiras sempre. Verbo transitivo direto, porque quem contempla, contempla alguma coisa. Contemplam o quê? Então, esse verbo é transitivo direto. Olha o se aí, que vamos chamar de partícula passivadora ou pronome apassivador, porque está acompanhando um verbo transitivo direto e a oração pode ser transformada para a voz passiva analítica. Contemplam-se as praias brasileiras sempre. As praias brasileiras são contempladas pelos turistas europeus sempre. Ok? Então, se é possível fazer essa transposição, então temos aí o se empregado como pronome apassivador. O se empregado como índice de indeterminação do sujeito. A palavra se será pronome de indeterminação do sujeito quando surgir junto aos seguintes verbos. Verbos transitivo e indireto, acompanhado de objeto indireto. Verbo transitivo direto, acompanhado de objeto direto, mas com a preposição.
verbo de ligação acompanhado de predicativo do sujeito e verbo intransitivo sem sujeito. É claro, né? Então, vamos lá. Orações que empregam verbos com índice de determinação do sujeito. Quando o verbo vier acompanhado do índice de determinação do sujeito, se, ficará obrigatoriamente no singular. Exemplo, precisa-se de digitadores. Acredita-se em seres extraterrestres. Trabalha-se em lugares poluídos. Vive-se bem aqui. E como saber se o se está sendo usado como índice de determinação do sujeito? Basta observar se está ligado a um verbo transitivo indireto. Vamos lá. Quem precisa, precisa de alguma coisa ou de alguém. Então, o verbo precisa é um verbo transitivo indireto. Quem acredita, acredita em que ou em quem. Olha a preposição em. Trabalha-se onde ou em que. Vive-se bem aqui. Esse vive é um verbo intransitivo. Ok? Então, por isso que o se aí está sendo empregado como índice de determinação do sujeito. É só analisar a transitividade verbal. E olha que a gente já trabalhou. Verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, verbos transitivos, intransitivos. Então, é só observar na oração o verbo que está sendo empregado que você vai saber a função do se. Exemplificando, come-se bolo de milho no São João. Come-se, passiva sintética, bolo de milho é o sujeito, no São João, adjunta adverbial. Nesse caso, se é pronome apassivador ou partícula passivadora. Dança-se muito no São João. Verbo intransitivo e adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Aqui temos um verbo intransitivo na terceira pessoa do singular, acompanhado do se, que nesse caso é índice de determinação do sujeito. Então, teve verbo intransitivo, teve verbo transitivo indireto, verbo de ligação, acrescido da partícula se, ele vai estar na função de índice de determinação do sujeito. Então, a dica que eu dou é identificar a transitividade verbal, ou seja, qual é o verbo que está sendo empregado. Vamos lá, os demais verbos de ligação, intransitivo, transitivo indireto, quando seguidos do pronome, como eu já falei, ficam na terceira pessoa do singular e classificamos como índice de determinação do sujeito. Olha aqui, precisa-se de serventes de pedreiro. Verbo precisa é um verbo transitivo indireto acompanhado da preposição. Analise essa estrutura. Verbo mais se mais preposição e o objeto direto e o objeto indireto. Então, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Então, se você analisa toda essa estrutura, você não vai ter dificuldade. Teve a preposição, gente. É outra dica que eu dou. Índice de indeterminação do sujeito. Se teve a presença da preposição, esse se aqui, olha, ele vai ser empregado ou vai ter a função de índice de determinação do sujeito. Ok? É só gravar as dicas. Vamos lá. Para identificar o se como índice de determinação do sujeito, a estrutura é verbo transitivo indireto mais se mais de, que é a preposição. Tá? Agora, lembrança. O verbo pode ser transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo.
Só coloquei esse aqui para você analisar a estrutura para identificar o se como índice de indeterminação do sujeito. Ok, a estrutura é essa. Verbo transitivo direto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, mais se, mais preposição. Essa é a estrutura. Exemplo, trabalha-se de dia. Olha a dica que eu dei. Teve a preposição, o se estará empregado como índice de indeterminação do sujeito. A diferença é essa. Essa é a diferença básica. Observe, na oração sempre vai aparecer um sujeito indeterminado. Quando eu digo assim, trabalha-se de dia. Tem como a gente identificar quem é que vai trabalhar de dia? Não, é outra dica, tá? O verbo vai vir sempre com sujeito indeterminado. Outra dica aí para vocês. Verbo mais se, estrutura, verbo mais se, indeterminado sujeito, que foi o que eu já falei. Naquela época, não se dispunha de informação atualizada. Olha aqui. Verbo transitivo indireto na terceira pessoa do singular. Preposição. O se vem antes, mas não tem problema, a posição dele pode ser antes do verbo ou depois do verbo. E aqui nós temos o objeto indireto, porque se o verbo é transitivo indireto, o objeto também vai ser indireto. Ok? Outra dica. Para identificar o se como pronome apassivador ou partícula passivadora, a estrutura é verbo mais se mais sujeito. Exemplo. Vendem-se casas. Ah, professora, esse também fica um pouco sem entender quem é que está vendendo casa. Se tiver dúvida, analise a estrutura da oração. Tem preposição? Não. Se não tem preposição, então o se está na função de pronome apassivador. Essa é a dica básica, gente. Ok? E agora nós vamos seguir com as nossas atividades. Ok? Vamos lá. Vamos praticar. Vamos fazer a atividade no caderno, que vocês terão que copiar do slide no caderno e responder. E também, para quem tiver possibilidade de imprimir, pode imprimir, responde e grampia no caderno para não perder. E teremos também a atividade no livro de língua portuguesa, páginas 72 a 83. Primeira questão. Indique as orações abaixo em que o se não exerce função de partícula apassivadora ou pronome apassivador. Lembre-se de aplicar as dicas que eu dei. Letra A. Fez silêncio. B. Vive-se feliz. C. Procura-se funcionário com experiência. D. Devem-se ler os apontamentos antes de questionar o professor. E. Consertam-se sapatos. Segundo, assinale a opção onde se exerce a função de índice de indeterminação do sujeito, onde se exerce a função de índice de indeterminação do sujeito. Letra A. Gosta-se muito de doces por aqui. Comprou-se um novo prédio para a loja. Emprestou-se o dinheiro ao professor.
deixou-se sentar na soleira da porta. As roupas, o varais, tudo isso se foi levado pela correnteza. Ok? Então vamos lá. Terceiro, assinale a frase na qual o se não é pronome apassivador e nem índice de indeterminação do sujeito. Letra A. Estudou-se este assunto. B. Ela se suicidou ontem. C. Falou-se muito sobre aquela festa. D. Aos inimigos não se estima. E. Fizeram-se reformas na casa. Quarto, eis alguns fragmentos poéticos pertencentes a Manuel Bandeira. Analise-os tendo em vista a posição ocupada pelo pronome oblíquo se. Aqui, dança-se, canta-se, fala-se e bebe-se incessantemente. Ou seja, você vai explicar o emprego do se nas 3 orações. Quinto, analise o se em cada sentença abaixo e classifique corretamente como pronome apassivador ou índice de indeterminação do sujeito. Letra A. Conserta-se automóveis. Letra B. Precisa-se de costureiras. Letra C. Vendem-se terrenos. E letra D. Gosta-se de bolo de chocolate. Ok? Finalizamos aqui com a nossa videoaula. Espero que tenham entendido a explicação. Façam as atividades com bastante atenção e conto com vocês no nosso horário marcado na nossa live para tirar as dúvidas e corrigir as atividades propostas no caderno e no livro didático. Bons estudos, uma beijoca no nariz de